abençoados. Vamos então a mais um momento de reeducando as mentes. A graça ela veio para nos reeducar. Olha, antes de conhecermos essa graça, nós somos mal educados. Houve uma má educação. Eu fico vendo todos os filhos de Deus, né, na terra. Eu vejo, pô, esse cara é bem mal educado. Pela expressão. As expressões estão fora da linha da educação de Deus para os seus filhos. Até da forma como eles falam com ele. Deus, Deus, eu exijo. Porque aprenderam de uma forma muito má, uma educação muito má. Então não sabem como andar diante desse Deus. Porque você andando no seu dia a dia, você está andando diante de Deus. O que você fala? Como você age? Como você procede? Nós tivemos uma má educação. E o nosso corpo responde por isso. Porque ele que demonstra se nós somos bem educados ou mal educados. Que você come, que você bebe, que você veste. Porque tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. O seu deitar e o seu levantar está na mão do Senhor. Deus sabe tudo que você faz, abençoado. Tudo. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? É a reeducação. Agora, para reeducar, precisa agora de uma nova informação. E essa é a minha função. Trazer uma palavra que reeduca, que coloca você ímpar com Deus, você sabendo por que você está aqui, por que você veio até aqui, para quê? E como andar diante do Senhor. Davi, certa feita, disse: Senhor, coloca um fecho na minha boca, coloca uma tranca na minha boca, para que eu não fale mal perante ti. Então esse cara entrou no temor de Deus, e conheceu Deus, e diz: eu estou mal educado, eu preciso de educação. Eu preciso de uma educação. O que você pensa de Deus? Precisa de uma educação, porque você educado, uma pessoa bem educada é recebida em qualquer lugar, não é verdade? Bem educado ele, hein? Pô, que legal. Não é assim? Toda pessoa bem educada, ela é agradável. Uma pessoa que é mal educada é desagradável. E a pessoa diz: eu sou assim mesmo, aí piorou mais ainda. Então, vai para lá, eu não quero estar contigo, não. Você desonra. Principalmente Deus, você está desonrando, porque você não é uma habitação de Deus. Quantos são habitação de Deus aqui? Ou você não é? Pode ser que você não seja, aí você está livre, fica à vontade. Mas se você é uma habitação de Deus, você tem que saber como andar com uma habitação de Deus na terra. E para isso, preciso de que uma educação. Não adianta você esforçar, você fazer força, chorar: perdão, Senhor. Ele: olha, não tem nenhum pecado aqui. Você tem que vir a um centro educativo para ser o quê? Educado. Isso demanda o quê? Tempo. Para você e eu sermos mal educados, levou o quê? Levou muito tempo, xará. Suas reações, elas não vieram de graça. Você não é o que você é. Você é pelaquilo que fizeram você ser. Você é aquilo que te fizeram. Por isso que aqui você está se refazendo, se reeducando, assim é? E nós falamos nessa palestra sobre o mediador. Isso é uma educação. Isso é uma educação. Se você não entrar nessa educação do mediador, não passar por ele, você não vê Deus.
Você só vê Deus por meio do mediador. Se você não estiver no mediador, você não conhece Deus. Aí anda tropeçando. Tem uns até que xingam, né? Ah, Deus tá nem aí para mim não, rapaz. Já pedi, já clamei, já fiz corrente, já fiz voto, fiz jejum, passei debaixo da tenda, dos 70, dos 90, tudo que fizer, me pediram para fazer, eu fiz, e Deus não está nem aí para mim, e vai continuar. Porque essa é a má educação que a religião trouxe. É a má edificação, a má educação que a religião trouxe. Você exigir, né? Já vi muitos impostores falando isso. Se Deus não te deu, exige, rapaz. Se você deu dízimo, Deus é obrigado a te enriquecer, rapaz. Mal educado. Estão os filhos de Deus pelo quê? Os chamados pastores que não são pastores. São uma aberração da apostasia. E forçando você a fazer uma coisa diante de Deus que Deus não agrada. Ah, mas estou fazendo isso com boa intenção. Não, boa intenção não vale. O que vale é a educação. Boa intenção não vale nada. O que vale é a educação. Se não tiver educado, não adianta. Tudo que você fizer não será recebido pelos céus. Então vai continuar sofrendo. Até chegar ao centro educativo da ciência de Cristo e começar a ordenar os seus pensamentos para que as suas atitudes na terra agradem a Deus. Senão não vai chegar nunca. Você vê que tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é a mesma coisa. Olhar, fica até pior. Porque não deixou ser educado, não permitiu ser instruído. Veio e não ouviu. Por isso que nós falamos, né, foi em Hebreus, né? Estejais que pronto para ouvir, e tardio no falar, e tardio no irar. Hoje as pessoas são prontas para irar, prontos para falar, e tardio no ouvir. Não é verdade? Ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta. Ah não, dá canseira. Pô. Mas isso dá sucesso. E o outro dá derrota. Você escolhe qual que é melhor. Né? Então, abençoado, lá baseado em 1 Timóteo 2, 5 a 8, que foi o nosso texto básico, da educação, de você conhecer o mediador, para você ter comunhão com Deus, senão você não o terá. Ele vem dizendo aqui, porquanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O que foi aí? Tá não. Desliga lá. Então desliga aqui, por favor. Não me atrapalha. Então, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós vimos aqui que o mediador é único, é o único que nos leva a Deus. Quem não conhecer essa revelação aqui, abençoado, está malhando em ferro frio. É o que nós temos visto. Pede e não recebe. E é incrível. Todos os crentes, olha, a sacola deles estão cheias de pedidos. Você já viu quando vai chegando o dia de Papai Noel e começa a escrever os menininhos, o que ele quer receber de Papai Noel? Assim são os crentes. Escrevem até pedidos. Ah, escreve um pedido, manda, você não pode ir, escreve um pedido, sua mãe vai, seu pai vai, seu tio vai, e coloca lá no saco, que nós vamos estar orando, e Deus vai te dar. Isso é uma má educação, isso não é assim. Tá? Então, essa posição está o quê? Errada. Porque ele não passou pelo mediador. Tá? É o que diz o apóstolo Paulo aqui. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, vírgula, homem.
Essa é a grande revelação que Deus tem nos dado nesses dias, porque há um só Deus. E você precisa de conhecer um só Deus. E entrou uma mentira que nós falamos na semana passada, que é a augusta trindade. O Deus triuno, o Deus dividido em três, que não tem respaldo do nosso apóstolo. Ele diz que há um só Deus. Se eu tiver ainda esse requisito na minha mente, de que há três deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você não é mediado, você não entra em Deus. E a sua vida continua aquela vida faltosa, aquela vida fraca, derrotada. Os nossos irmãos crentes receberam essa má educação, né, dita pela teologia sistemática, que é o laboratório onde colocaram Deus e a Bíblia e começaram a fazer descobertas tremendas ali, e Deus não deixa ser conhecido, ele se revela. Não adianta você buscar, se ele não manifestar, você pode buscar a vida toda, que você nunca vai achá-lo, é o que acontece. Estão sempre buscando, mas nunca alcançam. E através do mediador, que é Jesus Cristo, como eu falei para os irmãos, uma manifestação de Deus na terra em um homem. Jesus Cristo é uma manifestação de Deus na terra em um homem. Se não houver esse homem, com essa unção, com essa graça, com essa criação de Deus, Jesus Cristo, jamais te levarão a Deus. Porque tem que estar no nível horizontal. Para o que? Esclarecer com as 14 epístolas de Paulo como haver uma reconciliação com Deus. Aí você, completo disso, você começa a ter comunhão com Deus. Aí a sua vida, o quê? Uma mudança total. E a bênção começa a realmente manifestar na minha vida e na sua vida. Então esse mediador é Jesus Cristo, com essa manifestação. Aí Deus está na terra. Sem Jesus Cristo, homem na terra, não há Deus. Se esfria. Não há comunhão. E ele veio, esse Jesus veio mediar, quer dizer, fazer o quê? Uma ponte, um elo entre nós. Novamente uma comunhão, uma mediação. Um envolvimento de filho com pai e pai com filho. Essa é a forma educada que Deus resolveu fazer para que achegasse tanto os judeus quanto nós, os gentios. Assim é, abençoado? Então, ele veio para mediar. Primeiro foi quem? Os judeus. Porque judeu, meu irmão, é o povo escolhido. Esse é o povo escolhido. O judeu é o povo escolhido. É o povo que Deus trouxe para eles uma lei forte para guardá-los, porque eles eram muito terríveis, judeus. É um povo de dura cerviz, quer dizer, pescoço duro. Aquelas pessoas que não dobram, que não se humilham, já viu? Dura cerviz, assim era o judeu. Então Deus teve que estabelecer uma lei dura, porque Paulo, como judeu, diz que a lei foi o quê? Adicionada. O que é adicionado? É algo que não se contava e no passar do tempo da vida viu que tinha que o quê? Adicionar aquilo para a vida continuar, senão ela encerrava. E Deus resolveu adicionar essa lei para punir quem? O transgressor. Então resta pensar que antes da lei não havia o quê? Punição contra os filhos de Deus. E a lei ele teve que estabelecer, e olho por olho, dente por dente. Então aquele povo viveu diante de Deus, mas diante de uma o quê? Mão pesada. Por isso que hoje os crentes dizem, Deus vai pesar a mão. Mas o pesar a mão só nos judeus. No gentio não tem nada a ver com isso. É um outro povo, é uma outra doutrina de Deus também. Então, nesse tempo, foi o tempo chamado o quê? Até Malaquias, o tempo da punição. E de Malaquias até Jesus de Nazaré foi chamado o tempo de quê? Escuridão. 400 anos de escuridão. Sem Deus manifestar. Deus abandonou aquele povo na terra. Você fala, mas por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Ele diz, eu sou o Senhor soberano, faço o que eu quero, a hora que eu quero.
ninguém manda em mim. Não temos que dar satisfação. Ele não tem que dar satisfação. Nós temos que só conhecer a história e dizer: glória a Deus. Em tudo dai graça. Foi bom? Foi. Porque Deus, tudo que Ele faz, é bom para quem? A sua igreja. Porque o compromisso de Deus é com a sua igreja. Então, nesses 400 anos, viveu em trevas. Mas veio quem? Jesus de Nazaré, aonde o Cristo pousou na vida dele, para cumprir a lei e os profetas, para que o povo judeu fosse novamente o quê? Religados com Deus. Porque Deus começou a falar na terra novamente, depois de Malaquias, foi em Jesus de Nazaré. Os sacerdotes, os reis, viveram uma vida desgraçada, de pecado, de orgia, de confusão, de guerra, de destruição, de doenças. Aquele povo passou poucas e boas, mas Deus, vendo que a lei que Ele estabeleceu era dura para eles viverem, Ele diz: não, eu mesmo vou lá, vou cumprir isso aí, para tirar esse povo desse sofrimento. E assim aconteceu com Jesus de Nazaré. Veio e cumpriu. Como? O qual a si mesmo se deu um resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Jesus de Nazaré veio o que? Resgatar o judeu. Ele diz: eu vim para os meus. Certamente não receberam, mas ele diz: eu vim para os meus. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Veio acabar com isso, porque também acabando com isso, o que aconteceria? Eu e você, como gentio, íamos adentrar nesse reino, porque esse já era um plano de Deus para nós. Mas teria que vir um outro mediador para fazer isso. Porque Jesus de Nazaré foi mediador de quem? Dos judeus. E os levou novamente à glória de Deus, e eles começaram a ver as maravilhas de Deus se manifestando na terra. Muitos sujeitaram aquilo, inclusive o nosso apóstolo Paulo, que era judeu na íntegra, de pé roxo. Um homem que tinha uma posição firme na lei, tinha um procedimento glorioso na lei. Homem que era irrepreensível em tudo que ele fazia. E ele, ao ouvir Jesus Cristo, um encontro que ele teve com ele lá em Damasco, na estrada de Damasco, ele o quê? Converteu. Então a lei foi o quê? Boa, porque ela foi o aio que conduziu os judeus até Cristo e favoreceu em muito a minha vida e a sua vida. Então ele veio, Jesus de Nazaré, cumpriu a lei e os profetas, dando início à era cristã, à era Cristo na terra. É incrível que Jesus de Nazaré, como Jesus de Nazaré com Cristo, ninguém chamou de cristão, né? Não houve o cristianismo. Houve o quê? O cumprimento do judaísmo. Liga para mim o ar-condicionado, que aí eu vou acordar todo mundo. Porque está quente, aí o pessoal dorme. Quando está frio, não dorme. Vamos deixar para ele. Esse tempo é assim mesmo. Igual eu falei para os irmãos, quando o ar-condicionado, ele é necessário para nós aqui. Então você sempre traz uma blusinha, porque se você sentir frio, você põe uma blusinha ali, você... tranquilo. Assim é? Sem problema nenhum. Então, em segundo lugar, primeiro lugar foi os judeus. Segundo lugar foi quem? Nós, os gentios, já com o ressuscitado. E a última manifestação de Deus na terra, para um fim, a transformação da igreja. Então, em Jesus de Nazaré, religa os judeus. Em Jesus ressuscitado, religa quem? Nós, os gentios. Através do mediador. Então, tem que ter alguém para fazer essa mediação. E essa mediação, ela não é aquela que, infelizmente, no sistema usa, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso. Porque, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você não foi aceito pelo Senhor. É você que está tomando decisão. E aqui é Deus que toma a decisão, porque Ele é soberano. É como Ele diz lá em João 15, Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Paulo diz lá em Timóteo, ele diz: Deus conhece os seus.
E ele sabia que nós estávamos perdidos aqui na terra, sem Deus no mundo, fora da aliança de Deus. Então, ele também resolve a cumprir uma promessa dada a Abraão, religando-nos novamente em Cristo a Deus, para que nós desfrutássemos do melhor dessa terra. Então, para você chegar no Senhor, você ouviu o mediador. Não tem como você chegar no Senhor por oração, por jejuns, por práticas de corrente, de receber imposição de mãos, não. E nem de aceitar Jesus. Houve um mediador trazendo um ensinamento, uma educação, para você conhecer Deus, para desfrutar do melhor dele. Assim é, abençoado? Então, essa transformação viria por uma última trombeta que ia ressoar novamente na terra, para que nós gentios experimentássemos o melhor de Deus. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 ao 54, olha aqui para você ver. Coisa tremenda, nós já falamos sobre esse versículo, mas vamos revivê-lo novamente. Ele disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, olha aí, transformados seremos todos quem? Todos os filhos de Deus. No momento, haverá então um momento, que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas haverá um momento, diga momento, e você tem que aguardar esse momento. Você está aguardando? Peraí, você para aguardar esse momento, o que diz que você está aguardando esse momento? Congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Porque quem não está nesses três aqui, meu irmão, ele não aguarda mais. Ele diz: ah, não, isso é mais para frente, vai demorar alguns anos ainda. Olha, nós não sabemos a hora e nem o dia. E ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Trombeta quer dizer o quê? Pregação. Palavra. Simplesmente Paulo usou essa expressão aqui para chamar a atenção. Porque naquele tempo usava muita trombeta no exército, né? E ele tinha um sentido quando ele, até no exército tem isso, né? Troca tantos chamadas, todo mundo preparado para a guerra, ou para descansar, ou para uma saudação, ou uma posição. Então, é uma coisa que expressa uma educação. E Paulo vem dizendo aqui, no momento, ele está abrindo os nossos olhos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então vai ser uma coisa o quê? Rápida. Muito rápida, ao ressoar a última trombeta. Então nós temos que estar o quê? Atentos. Porque é no momento, é no fechar e abrir dos olhos. Então você não pode ser pego de como? De surpresa. Voando, envolvido com os negócios deste mundo. Você sim, tem que fazer, mas eu tenho que estar sempre atento. E isso é o quê? Congregando, semeando, fazendo a palavra correr e ouvindo as pregações abençoadas. Mostra que você espiritualmente está ativado. Você está preparado para aquele momento. E Deus colocou dessa forma e nos educa dessa forma para você ficar sempre atento. Nunca dormir. Nunca passivo, só ativo, aguardando esse momento. A trombeta soará. É o que está acontecendo. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Porque é o quê? Necessário. Diga, é necessário. Você não pode voar na maionese aí não, abençoado. Fica atento, apercebido, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Então quer dizer que esse corpo é o quê? Corruptível, ele morre, ele adoece, ele estraga, ele envelhece, ele apodrece. Você tem que saber que você tem um corpo, mas esse corpo, ele é um instrumento de Deus para um momento. Transformação da nossa vida. Isso é a glória de Deus para nós na terra, abençoado. Você não pode vacilar, porque senão vai ficar
Você vai ver a transformação de muitos. E você, infelizmente, vai falar, pô, tive a oportunidade, por que eu não congreguei? Por que eu não semeei? Por que eu não fiz a palavra correr? Aí você vai para a segunda ou terceira. Ou pode até morrer antes. Hein? Perdeu o trem. Olha, nós, filhos de Deus, temos que estar atentos a isso. Porque as coisas do mundo, elas passam. Ele diz, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então eu fico de olho na transformação. E esse mediador veio para chamar a igreja nisso. O mediador não veio salvar. Ele veio o quê? Reconciliar. E nós vimos o sistema denominacional. A chave deles é essa: aceita Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como seu Salvador, Ele está chegando, Ele vai chegar, e se Ele chegar e você não aceitar, Ele vai morrer. Não, peraí, eu não estou falando com ímpio, eu estou falando só com a igreja. E a igreja que é filho, já é do Senhor, porque Deus conhece os seus. E uma vez conhecedor, o que acontece? Você tem que ouvir a trombeta. Haverá um momento dessa trombeta vai soar com muita força, abençoado. E você e eu seremos transformados. Porque o corrupto se revestirá de incorruptibilidade. E o mortal se revista de quê? Imortalidade. Esse corpo vai receber a imortalidade. Aquela mesma que Jesus de Nazaré recebeu quando ele levantou no terceiro dia. Ele andava e conversava com as pessoas o via. Ele assentou e comeu mel e peixe com os discípulos. Olha que glória! Só que não tinha nada que impedia o passar de parede, de portas, não existia, porque esse corpo será um corpo especial. É o mesmo corpo de Deus, especial, e só poderá ser visto na transformação. Quando você receber, você tem que acordar e pensar assim, dormir e dizer assim, amanhã eu já acordo transformado. Porque sua mente está sendo o quê? Renovada, porque o mediador está na terra. Ele está transportando você para isso. É necessário que seja dessa forma. Então, onde o gentio receberia a bênção de Abraão para esta glória, nessa mediação. Nós, gentios, fomos privilegiados, escolhidos pelo Senhor, porque nós não buscávamos Deus. Ele diz, fui achado pelos que não me buscavam. Então, nós somos especiais, abençoados. Você tem que sair com essa mente daqui, não, eu sou especial, eu tenho que me educar para viver uma vida de glória diante do Senhor, não falando, não pensando como eu pensava, que eu ia me dar mal, que eu sou um pecador, que eu preciso de pagar um preço, eu preciso de fazer isso, corrente e voto, não, isso aí não tem valor, isso não é educação, isso é uma má educação. Isso é muito mal. Então lá em Gálatas 13 e 15 ao 15, ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Morrendo, por ela, fazendo-se ele mesmo próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então quando você vê cruz, você vê o quê? Maldição. Aonde você vê cruz, você vê o quê? Maldição. Porque Jesus de Nazaré, o Cristo, foi para a cruz. E a palavra da lei dizia, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quem é pendurado na cruz é a pior pessoa. Foi o mais criminoso de todos. É como nós vimos hoje em países que têm pena de morte. Para o cara ser morto lá, ele tem que ter praticado algo muito mal. Ele excedeu a lei. Então ele vai ser morto. Era assim que foi considerado Jesus, porque ele absorveu todo o mal que estava em nós e foi para ele. Ele tomou tudo para si. E ele foi considerado maldito. Aí no versículo 14 ele vem dizendo, para que Jesus fez isso?
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, o mediador, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então essa mediação, meu irmão, ela nos leva a essa glória, a bênção de Abraão, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, a bênção que você goza do melhor da terra. Essa é a bênção que é trazida pelo mediador, que se deu para resgate dos seus filhos, ou dos filhos de Deus. E Paulo vem dizendo aqui no versículo 15, irmãos, falo como homem, aquele que uma aliança, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então quer dizer, o que foi feito está feito. E Paulo, nas suas 14 epístolas, é o que foi feito a nosso favor. Se você quer viver, se eu quero viver uma vida abundante na terra, uma vida de glória na terra, eu tenho que ser passado pelo crivo de Paulo, nas suas 14 epístolas. E nós vamos ver isso aqui bem claro. Então, essa trombeta última, né, oficializa a existência de Jesus Cristo, homem ressuscitado, e não o Nazareno. Então, essa trombeta, ela ia ressoar como o mediador, para que fosse consumado tudo de Deus sobre a terra, abençoados. Então, pregando o quê? As 14 epístolas de Paulo, recebidas no terceiro céu, que agora está na terra pela reconciliação. Então, vamos ver aqui em Romanos 2,16, nós vamos ver que o que confirma essa manifestação de Jesus Cristo, homem na terra. Romanos 2,16, ele vem dizer, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, o mediador, julgar o segredo dos homens, de conformidade o meu evangelho. Então, Jesus Cristo teria que se manifestar na terra, trazendo o quê? O evangelho de Paulo. Isso aí é que caracteriza Jesus Cristo, o homem na terra. Porque ninguém pode pregar as 14 epístolas de Paulo, a não ser Jesus Cristo, homem. Porque é um livro de quê? Revelação. Não é algo simplesmente didático, de leitura, não, abençoados. Por isso que Paulo diz o seguinte, a fé vem pelo quê? Ouvir. Então não é por ler, se você tentar ler as 14 epístolas de Paulo, você não vai entender nada. Não entende, porque é livro de revelação. Ele não está no nível humano, da sabedoria humana, nem teológica, ela está no nível celestial, é trazendo revelação. Eu estava conversando com meu primo, advogado, e da Assembleia, conhece a Bíblia tremendamente. Eu vou dizendo os versículos, ele vai falando. E eu falei, então esse aí é bom. E o versículo tal, e o versículo tal, capítulo tal, versículo, ele citando, eu falei, então como é que agora você ainda fica pedindo Deus para te abençoar? Ele parou e falou, eu não tinha pensado nisso não. Por quê? Não é simplesmente ler, se não tiver a revelação do todo das 14 epístolas, e não tiver a mente de Cristo, você não consegue convencer ninguém. E várias outras coisas que eu posicionei para ele, ele falou, como é que eu não vi isso? Falei, eureka, eu tenho a mente de Cristo, você não tem. Você tem a mente humana que lê, compreende, mas não é revelado. Então, abençoado, para ter essa habilidade, precisa de ter Jesus Cristo, o homem na terra, porque é o único que consegue entender as 14 epístolas de Paulo. É que ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade o meu evangelho. Então esse evangelho, quando passa por Jesus, ele traz toda a revelação que Paulo recebeu ao terceiro céu, que é chamado paraíso. Aí surpreende nós, os filhos de Deus. Opa!
você tem o Espírito, então você recebe a revelação. Você diz, é isso aí, recebo. Por isso que esse evangelho não é para todos, mas só para os filhos. Todos ouvirão, mas nem todos compreenderão isso aí. É loucura para eles. Por isso que Paulo diz que nós devemos ganhar o crente pela loucura. Essa pregação é louca. Isso não é para qualquer um não, abençoado. Isso são só para os filhos que são conhecidos por Deus. Eles ouvirão e atentarão a essa voz. É o que Jesus diz lá em João, João 10, 27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles não têm dificuldade nenhuma de ouvir isso. Eles disseram, não, abriu meus olhos, abriu meu entendimento. Agora eu sei quem eu sou. Aí vem mais dizendo aqui, em Romanos 16, 25, Paulo batendo novamente nessa tecla, ele diz, ora, aquele que é poderoso, para vos o quê? Confirmar. Você tem que estar confirmado, filho de Deus. Uma pessoa que é confirmada, ela não tem dúvida mais. Quem está confirmado não tem dúvida. Agora, quem não está confirmado, ele diz, será que eu sou mesmo? Será que esse é o evangelho mesmo? Será que Deus é assim mesmo? Deus realmente vai haver transformação? Não vai ter? Será que eu sou abençoado mesmo, se eu não sou? Será que eu sou próspero, rico mesmo? Ele é cheio de dúvida. Mas a quem foi revelado, ele tem o quê? Convicção. É que Paulo diz, isto afirmo. Porque Paulo tinha convicção do que ele estava falando. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Se não fosse segundo o evangelho de Paulo. Não, mas João diz o seguinte, Tiago, Pedro, que é isso? Malaquias, eu vi Moisés falou, não pode ser. Não pode ser. Tem que ser por meio de Cristo no evangelho de Paulo. Confirmar segundo o meu evangelho. E o evangelho de Deus, de Paulo, é aquele que diz que Deus nos abençoou com todas. Então você tem que se sentir o quê? Uma pessoa o quê? Abençoada e não amaldiçoada. Completa e não imperfeita. Perfeita, completa. Um Deus. Andar em novidade de vida, confirmado. Você se sente confirmado? Segundo o meu evangelho. Então tem que passar pelas 14 epístolas de Paulo, senão não é, meu irmão. Não é. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Isso estava guardado para nós, abençoado. E agora, sendo revelado, é outra vida. Segundo Timóteo 2,8, aqui que Paulo traz para Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Se você for em Pedro, João e Tiago, você não vai achar. Você não vai achar Jesus lá, não. Se vai achar Jesus, nós os gentios, em quem? No evangelho de Paulo, que são as 14 epístolas de Romanos a Hebreus. Assim é? Então o mediador é um só. Há um só mediador entre Deus e os homens. Aonde essa porcaria dessa grande rameira do catolicismo conseguiu achar mais um? Quem é o mediador deles? Maria. A mãe de Deus. Olha, eles têm a mesma Bíblia que eu tenho, que você tem. Eles têm lá o livro de Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 ao 7, que diz que há um só Deus, um só mediador. Como é que eles foram achar Maria? Isso é doutrina demoníaca. É doutrina demoníaca. Quando a pessoa está dizendo assim, Maria, peça a Maria, que é a mãe de Deus, que fala com Jesus, e Jesus fala com Deus.
Eles colocaram os filhos de Deus como um mediador que não existe, abençoado. Acende a vela para ela, uma vela de 2 metros, 3 metros, vai queimando e ela vai cumprir a promessa que você pediu a ela para falar com Deus. Então quer dizer, que mediação é essa? Que loucura é essa? Que mentira é essa? A palavra diz que há um só Deus, não há trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há 2 mediadores, há um só mediador entre Deus e os homens. Então você vem direto a Jesus. Você não precisa de passar por mais ninguém. Agora você tem que ter o ressuscitado agora aqui, que é para nós os gentios. Jesus de Nazaré para os judeus, Jesus ressuscitado para nós os gentios, nas cartas paulinas. É a única que vai nos levar a uma compreensão exata de Deus. Então o mediador é um só, e não 2, nem 3. E com isso a Igreja Católica, que é a apostasia total, é a grande rameira, abriu várias brechas para outras igrejas criar o seu mediador, para chegar até Deus. Você vê que essa santaiada toda aí, pede São Jorge para quê? Ah, do casamento, que aí Deus vai liberar um marido. É o Santo Antônio, né? Ah, é, São Jorge, é mesmo, tem até anos mediador deles aqui. É o Santo Antônio, ou São Jorge guerreiro para poder te defender. Ué, que isso? Que mediadores são esses? Se a Bíblia fala que há um só mediador, e dá o nome, Jesus Cristo, homem. Não tem outra forma. E nós precisamos de entender cada dia isso aí mais, abençoado. Porque ainda continua a pregação das 14 epístolas de Paulo na terra. Assim é? Lá em João 14:6, só para a gente confirmar isso bem, Jesus de Nazaré dizendo: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém pode, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. É só por meio de Jesus Cristo, o homem, que você consegue ir a Deus. Essa historinha de você, lá no seu quarto, colocar as mãozinhas para cima e dizer: Papai do céu. Tem gente que está esperando de Papai do céu, ó, ainda. Papai do céu, me abençoa neste dia, eu estou aqui de joelho. Olha, Maria também, Nossa Senhora. Então, olha, há um só mediador, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, homem. Ninguém pode ir. E aqui tem mais ainda, o que ele vem trazendo para nós aqui, lá em João 14:9, ele diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens conhecido? Porque Filipe disse para Jesus de Nazaré: Senhor, mostra-me o Pai. O discípulo falando com o Pai na terra, e pedindo para que mostrassem ele quem era o Pai. Jesus, com toda a paciência, que ele era manso e humilde de coração, ele disse: há tanto tempo, Filipe, estou convosco, e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, para você ver Deus, meu irmão, você tem que o ver aqui na terra, senão você não consegue ver ele, não. Isso é loucura. Isso é loucura. É a loucura da pregação. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E da maneira que você expressa, dá a entender que o seu Deus está onde? No céu. Muito. Bem longe, bem distante, lá no céu. E Jesus diz: olha, quem vê a mim, que sou o mediador, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Você viu aquelas orações ainda, que eu não acredito que ninguém faça aqui mais?
Oh, Deus, me ajuda. Não é assim? Papai, me ajuda, papai. Olha, Deus não ajuda mais ninguém, abençoado. Porque Ele já te o quê? Abençoou com todas as bênçãos. O que é ser abençoado com todas as bênçãos? Que você está liberado para ter sucesso em tudo quanto você fizer na terra. Se você estiver em Cristo, você está liberado para ter sucesso em tudo. Agora, se você e eu não estamos em Cristo, é derrota. É derrota. Em Cristo é liberado a bênção de Deus. Ele não diz, sem mim nada. E quem te fortalece? Cristo, através do quê? Da palavra. Não tem outro sentido. É você vindo aqui no Centro Educativo da Ciência de Cristo, compartilhando com a amada, ouvindo do trono que te fortalece, abençoado. Porque o Senhor é a nossa força. E o Senhor é o quê? A palavra. Ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Abba, Padre. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Você precisa de ver Deus. E Deus está sempre no homem. Nunca você vê o espiritual. Você vê que as pessoas ficam assim, oh Deus, 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 Deus. Fica perdido, porque a visão não consegue enxergar a forma de Deus. A forma de Deus, ela é humana. Por isso que Ele criou o homem. Para através do homem se manifestar, porque Deus é espírito. Ninguém vê espírito, porque espírito é um ser informe, não tem forma, nem forma. Agora, quando ele entra no homem, aí é Deus. E aí você precisa de enxergar isso. Assim é? Abba, Padre. Vamos falar só mais um pouquinho aqui, porque nós começamos nossa reunião mais tarde. Só pode ver Deus se Jesus Cristo estiver na terra, em um homem. Através de Jesus Cristo, homem, recebemos o Espírito Santo, o Espírito prometido, que Ele falou. Porque só Ele pode nos batizar, porque há um só batismo. E vamos ver aqui em Mateus 3,11, olha para você ver, você, para receber o Espírito, no teu espírito, você precisa ser batizado por Jesus Cristo, homem, senão você não consegue. Ele vem dizendo aqui, ó, eu vos batizo com água, Jesus, falando quem? João Batista. Para arrependimento. Então o batismo de águas é para o quê? Arrependimento de pecado. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Espírito Santo. Olha, irmão, como é que isso aqui é sério? Isso é sério pra caramba. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, quem está falando aqui? João Batista. O que essas igrejas são aí fora? Batista. Todos que batizam são batistas. Todos. E todas as denominações batizam nas águas, por imersão ou por aspersão. Todos são batistas, são João Batista. E João Batista vem dizendo, eu vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu, ele vos batizará com Espírito. Paulo diz que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, não pode ter dois. E o sistema macabro, demoniacional, o que ele faz? Dois batismos. Ele te batiza nas águas, depois fala, agora busca o Espírito. O Espírito agora vai batizar em você. Aí você começa na água, glória, 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 vai falando, glória, 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 glória. A coisa é fantasmagórica.
É a coisa mais idiota que tem. Pois se há um só batismo e não dois, por que eu tenho que batizar nas águas? Então eu sou batista, eu não sou cristão. Eu sou judeu, porque João Batista era o quê? Judeu. Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quem está sendo batizado está no vigor da lei. E a lei não é para o gentio, porque gentio não tem lei, ele não tem que cumprir a lei, era só para os judeus. Nós somos de Cristo, para o batismo do Espírito e com fogo. Então, o que é batizar por Jesus? Ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos prego. O que limpa? O batismo é molhar corpo, limpar corpo do pecado, não é isso? Na mente, na consciência, lavar. Então, a água, para nós, é o que? É a palavra que nos limpa. O batismo de Jesus, para nós, é a pregação das 14 epístolas de Paulo. Faz você ser batizado, quer dizer, você está agora limpo do pecado, do diabo, do inferno, da derrota, da transgressão. Você é um abençoado com todas as bênçãos. É dessa forma, ele vos batizará com o Espírito Santo, porque aí o Espírito de Deus no meu espírito faz eu ascender e ser uma nova criação. Com uma bênção de tudo que eu colocar a mão, tem que multiplicar, abençoado. Porque você tem anjo que trabalha a seu favor para isso acontecer. Assim é? Lá em João 15, 3, só para você ver aqui. João 15, 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que limpa? É a palavra, é chamado o batismo do Espírito. Ele diz que as minhas palavras são o quê? Espírito. Não é essa coisa fantasmagórica, criada pelo sistema pentecostal, e caiu em todas as denominações que começaram a buscar o Espírito, para descer o Espírito na pessoa, e a pessoa começar a pular e gritar, gló, 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 todo desequilibrado. Todo desequilibrado, o Espírito vem para nos limpar e trazer equilíbrio e educação, e não desequilíbrio para cair no chão, para bater cabeça para tudo quanto é lado. Isso é estupidez, isso é uma má educação que os pastores, apóstolos, bispos dessas igrejas trouxeram para o povo na sua teologia legalista, ferrada, mentirosa, querendo dizer quem é Deus. Eles não passaram pelo mediador, não conhecem Deus, abençoados. E a bênção de Deus não estão sobre eles. Por isso que eles são carentes. 1,13, ele vem dizendo. Efésios 1,13, olha aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então tem que ser pelo quê? Pela pregação, pela mediação através das 14 epístolas de Paulo, pregada por Jesus Cristo, o homem, que você vai entender isso. Se não houver, você vai andar na terra, até como filho, mas vivendo mal, porque não tem o Espírito. E quem tem o Espírito tem vida. Quem tem vida tem abundância. Senão você fica totalmente equivocado como os demais irmãos que estão perdidos. Então, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo crido, fostes o quê? Selados, batizados com o Santo Espírito da promessa. Não é aquela loucura de Pedro, João e Tiago, dizendo que completando o dia de Pentecostes, desceu como língua de fogo sobre eles. Eles começaram a falar em novas línguas, e pulando ali, eles caracterizaram o dia do batismo, e logo depois batizaram eles para remissão de pecado. Olha que confusão. A confusão total. Aí os pastores
dessas denominações, como não creem em Jesus Cristo, o homem, como mediador, pegaram essa história ali de Pedro, João e Tiago, que era para os judeus, e trouxeram o fermento para a igreja gentílica, que não tem poder nenhum sobre o gentio. Porque aquilo ali foi uma história dos judeus, mal contada, mas foi só para os judeus, estava ali só os judeus, mais ninguém. E agora eles querem judaizar nós, os gentios, com essa história mal contada de Pedro, João e Tiago. Aí enfermou toda a igreja, e infernizou toda a igreja, porque em vez deles ver Deus, eles só veem o quê? Diabo em tudo quanto é lugar. Diabo em tudo quanto é lugar. Aí a vida se tornou um fracasso. Então, abençoados, só para confirmar o que diz Joel, o profeta, sobre os nossos dias em Jesus Cristo, o homem. Vai lá, Tiago. Joel 2, capítulo 2, versículo 27 e 28, ele vem dizendo: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Onde está Deus, jamais serão envergonhados. O que é envergonhado? Falidos, mal educados, falando, pensando, agindo totalmente fora do contexto da graça de Deus. São envergonhados. Uma vida ferrada, igual a gente vê os crentes, só vida ferrada. É luta, irmão, é luta, é luta, é luta, é luta, é prova. Deus está provando a mim, provando a minha família. Que é isso, meu irmão? Isso é uma vergonha para os crentes nos dias de hoje, após a cruz. Nós temos vida e vida com abundância. Somos abençoados com todas as bênçãos. Não pode haver mais essa vergonha sobre nós. No 28 ele vem dizendo: e acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando aconteceu isso? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito. O batismo veio nessa área. Aí ele vem dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas o quê? Terão o quê? Palavra profética. Porque a graça entrará na vida deles, e eles vão dizer: hoje é o melhor dia da minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um Deus, eu sou rico, eu sou próspero. Essa é a função do batismo, do derramamento do Espírito. Você começa a profetizar a seu favor, meu irmão. Ele diz: vossos velhos sonharão. Você sabe o que é isso? Eu trago sonhos de vida melhores para a sua vida, mesmo quando velho. Você diz: não tem muita coisa para fazer ainda. Eu estou vivo. Eu tenho sonhos. Porque não é sonhos de serpente, de diabo, de inferno, não. Sonhos aqui quer dizer o quê? Um futuro glorioso está proposto a mim. E eu não vou parar, eu vou continuar. Nada me detém. Eu não vou me aposentar. Eu não vou me aposentar. Porque quando se fica velho no Brasil, pensa em quê? Em aposentar. Mas quando o Espírito é derramado na nossa vida, através da palavra pregada, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos e Hebreus, começa a vir promessas riquíssimas. Porque ele diz que esse pacto é um pacto de superiores e melhores promessas. Você não cansa, você diz: não deu hoje, vai dar amanhã. Você não para, porque o fôlego de vida está em ti, a vida em Cristo, de Cristo está em ti, e é a vida que promete abundância, não acaba, meu irmão. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ele não tem visão de inferno. Ele não tem visão de capeta. Ele tem visão, olha, minha vida, de fato, agora eu creio
que eu vou passar na faculdade e tal, eu vou ser uma pessoa assim, vou ser uma pessoa assada, porque há uma promessa na minha vida. Meu casamento vai ser o melhor, vou arrumar uma jovem, ou um jovem, ou um maduro. Oh, hello! Vou arrumar para minha vida, meus negócios prosperarão, eu estou vendo. Eu estou vendo, porque vai acontecer se tiver na sua mente, abençoado. Se tiver na tua mente, você vai falar. Se você falar, você chama a existência as coisas que não existem como existissem. Essa igreja é como Joel diz, um povo forte e poderoso na terra. Um povo destemido, que recebeu uma função e um bom combate para chamar os filhos de Deus a viver os melhores dias na terra. Porque Jesus Cristo, o homem, continuou fazendo a mediação. Na sobreedificação tem que fazer a mediação, senão esse povo vai ficar arrastando lata pro resto da vida, meu irmão. De congregar. Quem deixa de congregar não recebe isso aqui, abençoado. Não, não, não. Aí sabe o que acontece? Você vai ver a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Você vai ver a diferença. Tem 3 anos e meio que nós estamos pregando este evangelho. Semeando. E nós veremos uma glória tremenda. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. E elas me seguirão, e eu lhes darei a vida eterna, e ninguém pode arrebatar da nossa mão. Como foi com o doutor José Luiz de Jesus Miranda. É exatamente o que está acontecendo agora, pessoal. Só que agora em outra etapa. Porque era necessário ele ficar como Jesus Cristo homem e não apontar mais ninguém, porque ele estava num momento de edificação muito grande. E ele não poderia deixar o segundo tempo, porque o povo que estava saindo do sistema estava muito maculado, como nós estamos vendo aí, muito manchados. Mas a etapa da sobreedificação é necessária porque está escrito, faz parte do evangelho da graça de Deus. Fundamento, edificação e sobre edificação. Está escrito e vai acontecer. Nós estamos com a terceira etapa. Olha, e não tem como furar isso não. Porque é a última etapa da graça, é a sobre edificação. Não tem outra maneira. Assim é, abençoado.